Neste nosso itinerário quaresmal, queremos unir-nos neste primeiro sábado, de modo especial, ao coração imaculado de Maria, este coração materno que acompanha em sua atenção e solicitude e cuidado materno cada passo do nosso caminho, e agora está preocupado que realmente esse tempo de quaresma se tornar para nós um tempo fecundo. Não é simplesmente penitência para fazer penitência, renúncia para fazer uma renúncia, mas um caminho de conversão destinado a levar-nos uma verdadeira transformação, no deixar daquilo que é secundário para buscar e encontrar daquilo que é primário em nossa vida. Unamos-nos ao coração da Mãe Santíssima. Queremos hoje oferecer-lhe uma digna reparação e queremos seguir daqui para frente este caminho quaresmal em união mais consciente com ela, em união mais consciente ainda também com os santos anjos, que nos ensina o seguimento de Jesus em modo mais pleno, mais generoso e mais perfeito. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui, morrendo de fome. Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para o seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo
e matai-o. Vamos fazer banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: é teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, o tempo da Santa Quaresma é para nós tempo de graça e assim ao mesmo tempo grande desafio. São Paulo, no início desse tempo da Quaresma, nos fala, na quarta-feira de cinzas, de não receber a graça de Deus em vão. Não deixar passar à toa este tempo tão precioso. A nossa mãe Gabriele, ela nos deixou uma orientação muito valiosa e muito preciosa para esse tempo de Quaresma, onde ela fala: se nós queremos seguir o nosso caminho quaresmal com os nossos grandes irmãos, os santos anjos, e certamente são eles que nos sabem orientar muito bem ao longo deste caminho quaresmal, teremos de seguir o caminho seguinte. E depois, após apontar da necessidade de uma verdadeira e profunda volta para dentro, para o nosso interior, para uma profunda introspecção, para uma orientação, tanto mais para o silêncio e o recolhimento, ela depois nos orienta e diz: a primeira semana desse tempo de Quaresma, queremos aprender o modo reto de rezar. A oração, de fato, é uma urgência, uma grande urgência, se nós queremos trilhar esse tempo da Quaresma como uma caminhada em que o Senhor também nos convida junto consigo para o deserto. Depois, a segunda semana, ela nos disse, na segunda semana da Quaresma, havemos de aprender a
confiança. E na terceira semana da Quaresma, isto é exatamente aquela que haveremos de iniciar a partir do dia de amanhã, o terceiro domingo do tempo da Quaresma. Havemos de buscar e nos refugiar junto ao coração imaculado de Maria. Aqui nós vemos como todo tempo e caminho quaresmal é um caminho de uma orientação para dentro. Nós vivendo no meio de um mundo que nos leva a tantas formas de dispersão. E esta dispersão exatamente traz para nós tantas perdas. E com estas perdas, tantos prejuízos no campo, da nossa vida com Deus, da nossa vida cristã. O mundo de hoje se impõe de muitas e muitas maneiras. A gente não precisa explicar isto. A gente vê o impacto do mundo, da mídia sobre nós, cada dia, constantemente. E depois, a gente, quanto mais olha para Jesus, quanto mais busca Jesus, tanto mais vê que vivemos numa constante contradição, antagonismo. Por um lado, é o mundo que chama a nossa atenção, o mundo que quer ocupar o nosso tempo. Então, hoje, quantas pessoas já não mandam apenas uma informação escrita, aí mandam vídeos e isso, aquilo. Então, cada vídeo, uma pessoa olha, quanto tempo lhe tira, quanto tempo lhe rouba, e também quanta atenção lhe rouba. E no final, a gente vê, são coisas muito fúteis. Então, o mundo que reclama tanta atenção, de tantas maneiras de nós, mas, e no outro lado, Jesus, que está esperando a nós. Ele nos precede no deserto e Ele nos aguarda no deserto. Jesus foi para iniciar a sua missão pública, a sua missão no meio deste mundo, e deste mundo sob tantos aspectos adversos. A gente vê como Jesus, logo que começou a anunciar o Evangelho, operar milagres, já começou uma dura perseguição contra ele. Mas Jesus, para iniciar esta sua grande missão, e afinal missão redentora aqui neste mundo, Jesus se retirou ao deserto. E também nós vamos afundar no meio do mundo se nós não buscamos esses lugares, esses momentos de deserto em nossa vida. Porque ali no deserto é Jesus que nos aguarda. É no deserto. Ninguém quer ir para o deserto. Ninguém quer renunciar ao conforto, às comodidades, sim, aos privilégios que o mundo moderno nos oferece. No deserto não tem nada. No deserto não tem conforto. No deserto não tem fartura das coisas terrenas. No deserto a gente acha, talvez, o necessário. Mas exatamente esta orientação para o necessário e deixando aquilo que é secundário, aquilo que é supérfluo para fora. É exatamente isto, um processo tão necessário para nós. A gente fala tempo de Quaresma e tempo de conversão. Mas depois a gente pergunta agora o que é conversão.
A gente responde, deixar o pecado. E depois a gente pergunta, mas qual é o pecado? Eu não faço o pecado. E assim, no final, então a gente entra nessas discussões superficiais, fúteis. E no final, o tempo da quaresma fica um tempo, como tantos outros tempos, períodos, do ano, e não rendeu fruto. Então, no tempo de quaresma, ao menos um aspecto fundamental, importante, essencial, indispensável da nossa conversão é exatamente essa disposição, esta capacidade de a gente ir para o deserto, reduzir os afazeres, trabalhos, procura do nosso cotidiano, aquilo que realmente é importante, aquilo que realmente rende, e deixar por trás aquilo que é secundário, aquilo que nos rouba tempo, que nos rouba atenção, que nos rouba energias, que nos dispersa e assim exatamente nos faz perder aquela atenção que afinal o próprio Jesus espera receber de nós e merece receber de nós. Então, Jesus nos diz, conhecemos muito bem esta frase, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro. Então, a mídia de hoje nos oferece sempre esta tentação de nós ganharmos algo aqui neste mundo. Então, veja aqui aquilo que você ainda não sabe, que vai facilitar a sua vida. Veja aqui uma informação assim super interessante ou necessária para ti. E constantemente o mundo vai solicitando a nossa atenção. Mas quando Jesus entrou na casa de Marta e de Maria, então ele falou para Marta, esta palavra também bem conhecida, mas que havemos de lembrar de fato cada dia. Tu te preocupas com muitas coisas, mas uma coisa só é necessária. E o que é essa coisa necessária? Aquilo que Maria fez quando ela estava aí, aos pés de Jesus, não trabalhando agora, mas atento ao próprio Senhor, atento a Jesus. Aquele Jesus que em outro momento iria dizer para os seus apóstolos no cenáculo, sem mim não podeis fazer nada. Os grandes santos da Igreja Católica não eram alheios a este mundo. Trabalharam tanto, como São Paulo disse, eu trabalhei mais do que todos os outros. Trabalharam mais do que muitos outros que já trabalham muito neste mundo. Mas a sua perspectiva era diferente. Este múltiplo trabalho, empenho, dedicação, doação, esse se consumir para as necessidades dos outros, era radicado, sim, naquela busca e naquela conquista de Deus. Trabalhavam incansavelmente, mas rezavam horas longas e longas e longas, sobretudo nas horas noturnas, porque aí procuravam o único necessário, o único que realmente dá sentido e valor a todo o nosso trabalho e empenho neste mundo. Sem Jesus, nada tem valor em nossa vida. Mas em Jesus e com Jesus e através de Jesus, tudo ganha o seu valor. Então, vós sois os meus amigos, se vós fazeis o que eu vos mando. Então, aquele que permanece em mim e eu nele,
é este que produz muito fruto. Então, esse tempo de Quaresma, para nós, é a busca do único necessário, do único essencial, da realidade mais importante. Então, a realidade mais importante de todas as realidades da nossa vida. E aquilo que dá sentido, valor, rumo, exatamente aquilo que nós estamos fazendo, vivendo, vivenciando em nosso cotidiano. E sem o qual nada de tudo isto tem valor. E por isso precisávamos começar este tempo de Quaresma num verdadeiro recolhimento. Por isso precisávamos começar este tempo de Quaresma na busca de aprender a verdadeira oração. Porque se a gente está no deserto e também deixando assim por detrás as coisas superficiais e inúteis do mundo, a gente vai dizer, o que vamos fazer agora? O que vai preencher agora a minha vida? É Jesus que deseja preencher a minha vida. É Jesus que deseja que eu descubro nele aquela fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Jesus deseja que nós compreendamos esta sua palavra que ele disse. Quando alguém tem sede, no deserto, a gente tem sede. Então, quando alguém tem sede, venha a mim e beba do seu interior. Então, Jesus fala do interior dele, como o profeta disse, jorrarão fontes de água viva. Então, é Jesus que vivifica a nossa vida. Mas se nós não nos libertarmos daquilo que é de fato secundário e afinal prejudicial para nós não chegamos a esta fonte. Nós caminhamos no deserto e vamos morrer de sede ou de uma vida onde nós não encontramos o foco, a orientação clara, e no final, assim, nada. A gente se desprende de umas realidades para se apegar e prender tanto mais a outra realidade, tão essencial, necessária, indispensável. Então, Jesus, nosso Senhor. E mais ainda, se nós pensamos esta realidade do deserto, o povo de Israel no deserto foi conduzido para o deserto, para exatamente ali aprender a se desapegar de tantas coisas e preparar o seu coração para aquelas promessas grandes, a terra prometida, onde flui leite e mel, que Deus tinha preparado para eles. E no deserto, então, o povo de Deus foi alimentado pelo maná, grande prefigura do mistério eucarístico. Precisamos entrar no deserto, para que exatamente ali no deserto possamos descobrir em uma forma nova, mais profunda, mais íntima, mais viva, mais consciente, a presença de Jesus na Santíssima Eucaristia. Então, depois, descobrindo Jesus, a gente já não caminha no deserto, mas descobre que em troca de coisas que tão pouco valiam para nós, encontramos um tesouro incalculável. Hoje nós lemos o Evangelho do Filho Pródigo, que é
digamos, evangelho assim tão importante para nós, no nosso itinerário quaresmal e na nossa busca de uma verdadeira e sincera e profunda conversão. E o que nós encontramos aqui? Então, encontramos aqui da grande desilusão, por um lado, o filho mais novo, a grande desilusão do filho mais novo, quando ele procurou, então, as futilidades deste mundo. Era o total e pleno desastre para ele. Ele buscou uma felicidade falsa. Depois experimentou toda assim desilusão com isto. Mas também vemos aqui o outro filho, o filho mais velho, que depois cobra os seus direitos. Então, nunca recebi um cabrito para festejar com os meus amigos. Então, tal dia e noite, eu sempre estou servindo aqui com toda fidelidade e nunca recebendo uma recompensa para este meu serviço. Mas não só o filho mais novo assim tinha uma atitude errada. Também o filho mais velho precisava de conversão. E qual era a conversão que eles precisavam? Como o profeta no Antigo Testamento disse, e Deus falando por meio dele, eles abandonaram a fonte de água viva e se cavaram cisternas que não sabem reter a água. O filho mais novo, ele pecou pela sua devassidão, assim dispersando até os bens do seu próprio pai, pela procura de uma felicidade no mundo, hedonismo, consumismo e tudo. Mas o filho mais velho, ele pecou através de quê? Por uma autojustiça. Ele pensou de ele ser alguém. Ele pensou de ele ter méritos. E o que? Os dois filhos, nem o mais novo, nem o mais velho, então ninguém dos dois tinha aprendido. O que? Que o tesouro, a graça maior que eles possuíam era viver na presença do seu Pai. Viver numa amizade íntima com o seu Pai. Então, o filho mais velho, então se apoiava nos seus méritos. Eu tenho mérito, devo receber isto, devo receber aquilo. Para ele, um cabrito para celebrar uma festa com os seus amigos lhe valia mais do que poder estar na casa do seu Pai. Poder viver na presença do Pai. Poder viver na comunhão do seu Pai. Não é só uma comunhão entre pessoas terrenas. Aqui Jesus fala de uma realidade muito maior, mais elevada. Jesus aqui fala do seu Pai celestial. E foi Jesus que veio para esta terra, para nós, através de sua filiação divina, dar a graça de nós tornarmos, por meio dele que é o Filho, filhos de Deus. O Pai lhe disse, filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Tudo que é meu é teu. Não vale isto muito mais do que o cabrito, ou do que a festa que até o filho mais novo recebeu. Então Jesus nos quer conduzir para o deserto, para que deixamos por trás tantas ambições, inclusive no âmbito religioso. Eu faço isto, eu faço aquilo, e agora eu tenho o direito de receber esta ou aquela graça, e coisas assim.
Sim, faz parte da nossa religiosidade, mas é uma religiosidade ainda muito, digamos assim, inicial, muito infantil, podemos dizer, muito pouco madura. Jesus nos quer levar não só a alguma prática religiosa, tal que fazemos regularmente. Isto, evidentemente, não pode faltar. É fundamental, é substancial. Então, a gente cada dia rezar o Santo Terço, a gente buscar Jesus na Santíssima Eucaristia, cada dia, o pão nosso, indispensável, substancial. Mas Jesus nos quer levar exatamente para que nós, no meio do deserto, descobramos algo maior. Esta fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Nos quer levar a um encontro íntimo e pessoal com Ele. Então, o profeta Oséias, então, em modo muito lindo, então vai ilustrar como o tempo do povo de Israel no deserto era o noivado para o povo de Israel. Deus mesmo se digna de se dispor para ser o esposo do seu povo. E ele prepara para si uma esposa. Já no caminho e doloroso e fatigoso de toda a história do povo de Deus na antiga aliança, até ao ponto de, no final, na plenitude dos tempos, enviar o seu próprio filho para essa terra. Para quê? Para que nele nós possamos ter a vida. Ele é o esposo verdadeiro. E como São Paulo fala na carta aos Efésios, maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela e derramou o seu sangue por ela, para purificá-la, para lavá-la, para tirar dela todo tipo de mancha, de ruga, de imperfeição, para que ela seja uma esposa toda pura, toda santa, toda imaculada. Então, o tempo da Quaresma é um tempo em que o Senhor deseja atrair a cada um de nós para uma união verdadeiramente esponsal com Ele. A esposa, quando se une ao seu esposo, então ela deixa por trás tudo, esquece todas as outras coisas. O esposo espera e merece receber dela um amor indiviso, um amor pleno, um amor generoso, um amor completo. Então, o tempo da Quaresma não é simplesmente este tempo árduo, onde a gente agora, a todo custo, tem de fazer penitência em modo rigoroso, isto, aquilo. Isso tudo é importante, mas também é importante que façamos uma penitência inteligente, no sentido que realmente nos liberta por um lado e no outro lado nos aproxime de Jesus. Então, isto é importante, que tudo que praticamos nesse tempo de Quaresma realmente seja também iluminada, sim, pela luz do alto, pela sabedoria divina, pela luz com que o Santo Anjo quer conduzir cada passo da nossa vida, pela luz do coração imaculado de Maria. Então, terceira semana, então refugiar-nos, buscarmos mais de perto o coração imaculado de Maria. É deste modo que somos chamados de seguir o itinerário quaresmal em direção para a Páscoa do Senhor.
porque só assim seremos capazes de realmente seguir a Jesus na sua Páscoa. Então, não basta pensar, eu vou fazer. Como São Pedro disse para Jesus, Senhor, eu te vou seguir até prisão e morte. Mas ele se apoiava em quê? Se apoiava nas suas próprias forças. E aí, tão logo, fracassou. Então, no Evangelho do homem rico e do pobre Lázaro, a gente vê o mesmo homem rico se apoiou nas suas fortunas, nas suas riquezas. Isto funciona por um certo tempo, mas só até um certo momento. E depois a gente vê o fracasso. E os outros discípulos, apóstolos do Senhor, falaram naquela noite igual a São Pedro. E depois se verificou que Jesus já lhes tinha predito. Vós todos vos escandalizareis de mim nesta noite. Então, e todo mundo fugiu. Por quê? Porque eram eles como as virgens despreparadas, as virgens imprudentes, que levaram lâmpadas, mas não levaram óleo. E como ainda São Bernardo, então, iria interpretar o óleo na lâmpada é o quê? Que nos permite ir ao encontro do Divino Esposo e mais ainda seguir ao Divino Esposo. Então, o óleo é o amor. Se nós não temos amor, não somos ou não seremos capazes de persistir, perseverar no caminho de Jesus. Pela razão, vamos seguir a Jesus enquanto isto nos traz benefícios, vantagens em nossa vida, enquanto nós vemos assim milagres acontecer e tudo. Mas quando não vemos mais milagre acontecer, quando de repente temos de também sofrer um pouquinho por causa de Jesus, o que nos mantém perto dele? Afinal é o amor. Então Jesus nos quer atrair a si, para que conheçamos o seu amor, o seu coração, que se consome de amor por cada um de nós. Então, o domingo passado, nós lemos o Evangelho da Transfiguração. É um momento intenso e profundo de oração, onde Jesus acolhia os 3 apóstolos privilegiados na sua grande intimidade. Sim, então, a partir só o coração que intimamente no amor está unido a Jesus, vai seguir a Ele também no caminho doloroso da cruz. E exatamente este amor é que nós somos chamados de deixar crescer nesse tempo de Quaresma. E a coisa não é difícil, mas é importante que a gente não vai adiar os seus propósitos daqui para frente. Amanhã, ou semana que vem, a Quaresma ainda tem ainda um bom tempo. Mas hoje Jesus espera esta nossa conversão. E hoje, o que quero eu fazer hoje? Eu quero resistir a estas sugestões do mundo. Veja isso, e a gente já olha. Escuta isso, e a gente já escuta. Leia isso, e a gente já lê. Ter critérios sobre aquilo que é mais importante. Você hoje já deu o seu tempo a Jesus. Você hoje já identificou o que realmente é o mais importante, o mais essencial para esse dia. Vamos começar primeiro com as coisas mais urgentes, mais importantes. E talvez depois ainda sobra algum tempo para uma outra coisa. Mas buscando as coisas mais importantes, também seremos gratificados de, fazendo isto, fazer a vontade de Deus. E sempre que fazemos a vontade de Deus, começando com as coisas mais simples, mais pequeninas,
vamos também colher a graça de Deus. Vamos colher também a alegria do coração. Vamos entender como Deus é bom para nos acompanhar realmente cada passo do nosso caminho, mas pressuposto que esse caminho seja o caminho que Jesus nos indica, o caminho que o Santo Anjo nos quer conduzir, nas pegadas de Jesus. E assim vamos crescer em passos pequenos e descobrir se nós temos Jesus, temos mais, muito mais do que tantas coisas que parecem interessantes, úteis, até às vezes mesmo necessárias para a nossa vida, mas não são. Se temos Jesus, temos tudo. Se temos Jesus, temos muito mais do que qualquer pessoa, qualquer coisa aqui neste mundo nos poderia oferecer. Então, nesse sentido, queremos realmente entender o tempo da Quaresma como tempo de graça. Então, na segunda semana, aprender a confiança de confiar em Deus, nas suas palavras. Nós sim aderimos ao Senhor, mas depois, em nosso cotidiano, tantas vezes pensamos, eu sei melhor, tenho que fazer assim e assim. Eu já perdi o tempo, já perdi talvez a oportunidade de ir para a Santa Missa. Confiar mais no Senhor, confiar mais na voz suave do nosso Santo Anjo, confiar mais nos exemplos grandes que Deus nos dá nos seus santos, na vida de Nossa Senhora, nas orientações e indicações do seu coração imaculado. Queremos começar com as coisas bem pequeninas, bem simples do nosso cotidiano. E veremos assim esse caminho quaresmal se torna para nós um caminho de libertação. Caminho de libertação de tantas coisas que afinal confundem a nossa cabeça. Quantas pessoas não vivem em ansiedade constante, depois correm para o padre, o que devo fazer? Estou sofrendo de ansiedade e tudo. Não deixe se influenciar tanto por aquilo que está em seu redor. Volte-se mais e mais frequentemente e com mais confiança para Jesus, que aqui lhe aguarda. Não foi apenas Simão de Cirene que na quinta estação da Via Sacra ajudou a Jesus carregar a sua cruz. Foi Jesus que também ajudou a Simão de Cirene. Este Simão de Cirene, muitas vezes também somos nós, onde nós ajudamos a Jesus. Jesus vai ajudar também a nós. Onde nós vamos ao encontro de Jesus, para também assistir a Ele na sua via sacra, na via sacra dele. Jesus também nos vai assistir para acompanhar a nós em nossa própria, pequenina, humilde via sacra, e com esta cruz pequenina, nossa, com que tantas vezes e tão facilmente nós nos desesperamos. O caminho quaresmal é um caminho de libertação para quem acolhe esta graça e as orientações que a Igreja cada dia nos dá. Cada dia a gente encontra uma leitura que foi escolhida propriamente para esse tempo específico, para a gente aprender e para a gente crescer. E a gente crescer em direção a Jesus. E queremos pedir ao coração imaculado de Maria, para que esse tempo quaresmal se tornar também para nós um tempo de noivado, onde nós descobrimos de novo, em modo mais de perto, o grande amor com que Jesus, o divino esposo de sua igreja e da alma de cada um de nós, nos aguarda. E responder a este amor, aprendendo uma predileção peculiar, uma preferência peculiar para Jesus. De dar uma
e aprender a dar a Ele a prioridade em nossa vida. Quantas coisas deste mundo se vão resolver deste modo? Quantos problemas da nossa vida vão começar a se solucionar quando aprendemos a dar a Jesus a prioridade de nossa vida e descobrir que Ele mesmo nos diz, em forma análoga com o Pai, o bom Pai do Evangelho: tudo o que é meu é teu. Quando nós dizemos a Jesus, tudo que é meu é teu, se nos entregamos por meio de Maria Santíssima ao Senhor, modo confiante, não reclamando, deixamos tanta coisa lá atrás no Egito. Não, mas confiante. Jesus vai responder onde nós dizemos a Ele: Senhor, tudo que é meu é teu. Jesus nos vai responder: e tudo que é meu é também teu. Amém.